Então vamos falar hoje sobre as casas feitas de tijolos, as casas feitas por construção um pouco mais complexa do que aquela estrutura que a gente viu das tendas de uma viga de madeira mais bem estruturada. Hoje nós vamos falar sobre as construções que eram feitas de tijolos, principalmente, e de pedras. Essas construções as mais primitivas, é, as construções ainda mais primitivas, elas eram feitas então de pedras juntadas, muito rústicas, e elas, ou de, melhor dizendo, não pedras, né? As pedras eram depois. E a casa tinha uma forma de colmeia, não era uma casa como hoje a gente vê, muito comum a gente fazer casas quadradas, né? Retangulares ou quadradas, tinha um nível mais baixo. Estou parando porque está acusando para mim que está sem conexão. A casa tinha então um nível um pouco mais baixo, queimados em forno, e aí sim utilizar na construção de casas. Era comum também fazer de pedra bruta, juntar e construir as paredes das casas, fazendo essas casas quadradas, né? Já aí depois da época de Salomão, mais para frente, então depois da época de Salomão, as pedras já eram trabalhadas, não eram pedras rústicas, mas pedras lapidadas e aí num formato melhor, faz mais definido para construir as casas. Até definidas, né, lapidadas, era utilizado só na construção de locais mais importantes, templo, é, templo. Vocês estão tendo alguma dificuldade? Por favor, acusem aí. Muito bem. Seguindo então, né, eu acredito que esteja tudo bem. Salomão, e aí as casas da Galileia eram utilizadas pedras bem escuras, então as casas tinham cor escura, diferente daquelas casas que geralmente a gente diz assim, né? Mas na costa, já na região costeira, era um arenito amarelo, mas de forma geral, por todo o país, o que era encontrado mesmo eram casas feitas de pedra calcária branca, as casas eram branquinhas todas, feitas com essa pedra calcária. Tá travando um pouquinho, né, de tempo em tempo. Aqui acusa para mim que a minha conexão tá um pouco instável e às vezes ele para, mas agora acho que ela estabilizou aqui para mim também. Eu acredito que a gente vai conseguir dar continuidade numa boa. Obrigado, Elisete e Valdineia. O presbítero Ademir está me dizendo que está sem som e imagem. Presbítero, se Deus quiser, logo vai melhorar aí também. Aqui já engrenou. Para a compreensão daquela época, de possuir uma terra era um presente de Deus, era um grande presente que eles recebiam. E construir também era um dom, era algo que Deus dava, era um presente de Deus poder construir a sua casa. Então era muito comum que eles também consagrassem os seus lares. E a gente vê isso indicado lá em Deuteronômio. Vou pedir sempre que você mantenha a sua Bíblia por perto, né, ou o seu celular, se você não está usando ele para assistir a transmissão, e acompanhando comigo. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 5. Olha só o que diz lá. Falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a consagre. Então era comum essa prática para eles de consagrar as suas casas, de entregá-las para Deus, agradecendo pelo dom de poder ter construído essa casa, de poder ter feito essa casa pelas mãos de Deus, com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, entregando a ela a sua utilidade, né, o seu uso, para que ele possa guardar. Uma casa básica de uma pessoa simples, das pessoas mais pobres, ela era uma casa, então, com um aposento único, um único cômodo, não tinha mais do que isso, né, não tinha essa divisão de cômodos que nós temos hoje com bastante abundância, não era comum naquela época, era um aposento único das pessoas simples, né? Hoje a gente ainda vê pessoas que moram em casas bem simples e que possuem um aposento único,
Mas, por exemplo, a gente tem banheiros hoje, né? Naquela época nem se tinha banheiro. Era a cozinha, era o local de dormir e era inclusive o local dos animais, onde o local dos animais permaneciam, né? As casas eram feitas de tijolos de barro ou de pedra bruta com cascalho e deixavam espaços, nichos nas paredes para que eles pudessem guardar os alimentos, os utensílios. Eles faziam essas aberturas nas paredes. Uma única janela muito pequena para evitar a entrada de intrusos, né? Para que houvesse segurança. Então, uma única janela alta, né, que não fosse muito perto da altura das mãos dos homens, mas que fosse suficiente para arejar a casa e pouca entrada de luz era por ali, né? Era mais para um escape de troca de ar. E nós vamos entender também porque eles faziam, às vezes, a fogueira dentro de casa e precisava de um escape para fumaça. E muita gente morria sufocada por conta de fazer fogo dentro da casa. Não era incomum que as casas tivessem o telhado bem escurecido, justamente porque a fumaça e a fuligem toda subia, e essas casas, então, ficavam com o telhado escurecido por essa fumaça, porque as fogueiras eram feitas dentro de casa. E então essa casa simples, né, tinha essa estrutura básica dessa janela pequena, e às vezes essa janela era coberta com uma treliça, né? Lá em Provérbios, capítulo 7, versículo 6, vai falar sobre uma grade na janela. Talvez você, como eu, nunca tinha observado isso até ver, porque talvez quando a gente lê, né, aquilo que eu falei nas primeiras aulas sobre esses assuntos, é justamente a gente lê ainda muito a Bíblia com um olhar do nosso tempo. A gente quer colocar as coisas do nosso tempo. Então, se você ler um texto que fala de uma janela com uma grade, você vai pensar como eu, numa janela ser muito semelhante a essa que tem aqui atrás de mim, que ela tem uma grade na sua estrutura. E não era bem assim. Não era bem assim que funcionava naquela época. Olha o que diz lá Provérbios, capítulo 7, versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. O que eu quero destacar aqui é no versículo 6, né, que ele olhou pelas grades. Então, quando ele olhou pelas grades, para que ela pudesse ter algum tipo de segurança pela casa, por essa janela, ou até fazer uma espécie de cortina para cobrir a entrada de vento e de frio por essa janela. A casa, então, ela era tão rústica na sua estrutura, tão rústica nas suas paredes, principalmente, que era possível que animais vivessem dentro dessas paredes, porque essas paredes não eram paredes finas, eram paredes bem grossas, bem espessas mesmo, elas eram muito toscas na sua constituição, então eram paredes grossas. E aí não era difícil você pensar que um animal podia viver ali. E quando eu digo animais, não só insetos, pequenos artrópodes ou coisa do tipo, mas animais um pouco maiores. Olha o que diz lá em Amós, capítulo 5, versículo 19. Amós 5, 19. Olha só o que diz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Talvez ao ler esse texto sem essa explicação, mas sabendo que as casas eram constituídas dessa forma, era possível que entre essas pedras, nos encaixes delas, ou nos maus encaixes que elas tinham, habitassem alguns animais. Caiu a minha conexão. Era possível, então, que por entre esses encaixes das paredes, entrasse ser picado por uma cobra. Não era tão seguro assim. Protegia de alguns males, mas deixava para outros. Era um regular de alvenaria, né, com uma boa estrutura menor. Outra questão interessante e que importantíssima naquela estrutura da época é que as casas possuíam uma escada lateral do lado de fora. Então imagine você aquele quadradão, né, aquele caixote quadrado que era a casa e na lateral dela uma escada que subiria para uma espécie de laje, para um telhado mesmo reto, plano, porque aquela área em cima era útil. Nós já vamos chegar lá no telhado, mas é importante a gente sempre ter em vista a escada. Então, imagina numa casa onde as pessoas que passam pela rua podem também acessar essa escada. Não era algo extremamente seguro. Então, mas eles usavam muito essa parte de cima da casa. E essas escadas eram extremamente comuns em todas as casas que existiam para ter
A entrada de luz nas casas era muito pobre mesmo, e era feita por uma única porta. A casa toda só tinha uma única porta. A porta de entrada, a porta porque a gente tinha um único cômodo. Desculpa. Então, por ter um único cômodo, tinha uma única porta, né? E essa porta, então, era a porta principal durante o dia, porque as pessoas estavam circulando por ali. Mas durante a noite era colocada uma tábua de madeira, né? Uma pipa de madeira, uma barra de madeira ali, grande, para que pudesse e proteger as pessoas que estavam para dentro da casa. E era essa, então, a única entrada de luz. A luz, na verdade, era feita, toda a iluminação da casa era feita através das lâmpadas, né? Nós falamos sobre isso também algumas semanas atrás, umas das aulas. Você pode acessar essa aula que fala sobre a luz, ela é ali do meio de março, mais ou menos. Eu falei sobre a lâmpada e lá eu explico que eram essas lâmpadas, né? Lâmpadas alimentadas por óleo, parecendo muito com aquela lâmpada do Aladim, né? Dos filmes do Aladim, um pouco mais primitiva que aquela, né? Mas o sistema era aquela ponta era, na verdade, onde saía o pavio, e incendiava aquele pavio e ia abastecendo com óleo, e ia queimando aquele óleo e mantinha a casa iluminada. Porque, na verdade, as casas eram extremamente escuras, principalmente à noite, então precisava dessa iluminação feita por essas lâmpadas de azeite, né, de óleo. O chão da casa era algo bem interessante, porque ele tinha duas partes, duas fases, vamos dizer assim. A primeira parte, que era a parte mais próxima da porta, ela era de chão batido, terra nivelada com a rua e batida. E um pouquinho para dentro, na metade para o fundo da casa, era um elevado de pedra, uma estrutura elevada de pedra, que era onde realmente aconteciam as coisas na casa. Então, imagine ali essa casa, tinha em torno a casas mais simples de 3 metros quadrados. Então, eram 2 espaços bem pequenos também, reduzidos. E esse espaço de pedra servia para toda a convivência da casa, para dormir, para sentar para comer, era o espaço onde utilizava para cozinhar. Onde tudo acontecia era nesse espaço de pedra. As pessoas se deitavam ali e tudo que precisasse, então, era feito nessa área de pedra. Essa área de terra era onde ficavam os animais, porque se você tem uma casa que não tem um quintal, se você tem uma casa que não tem um espaço externo, minha conexão de novo falhou. Se você tinha uma casa que não tinha um espaço externo, você precisa de rebanho, ainda que muito reduzido, 1, 2 animais. Então eles colocavam dentro de casa, nesse espaço de terra, nesse chão de terra batida, do lado de dentro da casa. Esse espaço de terra também servia para não só acomodar os animais de rebanho, mas também um cão de guarda que a família pudesse ter. Ele dormia do lado de dentro da casa, nesse espaço, nessa área de terra batida, nesse chão mais baixo, né, com o mesmo nível da rua. Então, a casa era dividida nesses 2 níveis. O nível de terra para os animais e o nível de cima de pedra para a convivência, para dormir, para fazer todas as atividades da casa. Assim, um aspecto mais rebuscado, e aí tinha ladrilhos no chão, fazendo enfeites e tudo mais. Até então, muito rústico, todo ele de pedra. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 8, desculpe, nós temos uma história interessante que se passa dentro de uma casa. Lucas 15, 8. Que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende uma vela, uma candeia, uma lâmpada, varre a casa diligentemente até encontrá-la. Era realmente difícil encontrar alguma coisa num chão tão rústico, não era tão simples assim, e imagine que todas as coisas ficavam, de certa forma acumuladas umas sobre as outras, porque eram casas bem reduzidas no tamanho, e vários utensílios, né, vasos para carregar a água, lugares para colocar os alimentos, os próprios alimentos em si, animais dentro de casa. Então, veja que confusão que isso gerava. Achar uma moeda em meio a tudo isso não era muito tranquilo. E por isso que essa mulher, então, varre a sua casa para poder livrar o chão de qualquer sujeira, qualquer empecilho, e tentar achar essa vida, que é a parábola que Jesus conta lá em Lucas 15, versículo 8. Falando, então, agora sobre o teto, não mais o chão, mas agora o teto.
nós vamos entender essa estrutura, então, que era acessada por essa escada lateral da casa. O teto era feito de vigas de madeira, né, de troncos de madeira longos, todos mesmo era colocado para unir tudo isso. Então, ficava uma estrutura firmada pelas vigas, mas selada pelo barro com gravetos, que juntava tudo isso. Então, tudo isso junto com barro e gravetos ficava unido ali, formando essa grande massa para selar esse teto, para fechar esse teto. Um rolo grande e pesado era mantido em cima da casa, porque imagine você, em um dia de chuva, um teto feito de barro e gravetos, o que aconteceria? Aquilo desmancharia, perderia sua forma, inchava, ainda que ele fosse denso, a ponto de não desfazer e cair para dentro da casa, ele não era uma estrutura muito perfeita, muito boa, né, firme o suficiente para ser constante. Então, eles mantinham um grande rolo que eles passavam mesmo para compactar de novo aquele barro em cima da casa depois de tempos chuvosos. Era realmente um tempo difícil, meses entre novembro e março, que eram os meses que choviam muito, e as pessoas então sofriam porque esse teto pingava, gotejava dentro de casa, molhava dentro de casa, e era algo realmente incômodo, mantinha as coisas úmidas, frias, então não era realmente uma casa assim super confortável por esse aspecto. Mas era interessante pensar também que com o tempo, além desses vazamentos, porque como eles utilizavam esse telhado para secar algumas coisas que eles colhiam e as sementes às vezes caíam ali, elas começavam a germinar e brotar. E brotavam ali, ainda que não permaneciam, elas sempre deixavam com um aspecto esverdeado, com uma certa grama em cima. Isso ajudava a estrutura a melhorar, né? Isso ajudava a estrutura a ganhar mais robustez. Ainda que fosse plantas temporárias, mas sempre caindo algum tipo de semente, sempre estava nascendo alguma coisa e sempre estava um pouco mais entrelaçado com as raízes, ainda que finas, ou com as próprias folhas secas ali em cima, e iam ajudando a vedar esse telhado. Então, com o tempo, ele melhorava, mas era uma casa que tinha vazamentos, era uma casa que tinha infiltração, né? Com essa infiltração, abra lá comigo em Provérbios, capítulo 19, no versículo 13, vai falar assim: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Algo parecido. E a mulher rixosa, uma recomendação bíblica, e não seja uma infiltração na sua casa, né? Mas seja alguém que sela as coisas, que traz paz, que traz tranquilidade. É justamente disso que esse texto fala. Há ainda mais dois textos bíblicos que vão falar desse telhado esverdeado, ou desse telhado que começava a nascer algum tipo de grama, vamos dizer assim, né, de verde ali em cima. Segundo livro dos Reis, no capítulo 19, isso, seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Então, esse texto fala para a gente da existência de capim nos telhados, justamente era essa mistura de sementes que caíam ali, porque eram levadas para fazer a estrutura do telhado. O Salmo 129 também fala algo interessante sobre isso. Salmo 129, versículo 6, diz assim: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Está falando aqui dos inimigos, né? Se a gente olhar alguns versículos antes, diz assim, versículo 4 do Salmo 129. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Então, essa erva que brotava no telhado, esse capim, era algo que realmente não permanecia. O barro não tinha estrutura nenhuma de nutrientes para poder suportar o desenvolvimento de uma planta. Então, era uma ramagem pequena, umas folhas curtas que brotavam ali, mas não permaneciam. Eles logo se esvaíam, logo iam embora e se perdiam. Não servia para nada, para alimento, estavam com isso. Mas acabava alterando a estrutura e até talvez melhorando a estrutura
dos telhados daquela época. Esse teto plano, então, na verdade, era algo bom, tinha várias vantagens, apesar desses incômodos, tinham muitas vantagens. Primeiro que ele podia servir de um local de observação, e se a gente pensar que as casas não eram tão altas, mas elas estavam acima da rua, e facilmente acessavam o telhado, se você precisava observar algo, você podia subir no telhado da casa e observar o que acontecia na rua, uma visão privilegiada. Se havia algum alvoroço, as pessoas tinham o hábito de subir nos telhados e assistir o que estava acontecendo de longe, tentando enxergar melhor de cima dos telhados, né? Outra coisa que eles utilizavam também era como um espaço recluso, mais privado, vamos dizer assim, para adorar, para orar e adorar o Senhor, para refletir sobre alguma coisa. Era comum que eles subissem ao eirado e falavam: aqui eu vou ficar um pouco, refletir um pouco, falar um pouco com o Senhor, orar. Nós vamos ver ali adiante alguns versículos que mostram isso. Era, então, como eu disse antes, utilizado para guardar e secar coisas, né? Eles deixavam a colheita para secar ali, seja o linho, sejam frutas para fazerem frutas secas, seja grãos de trigo ou qualquer outro tipo de grão, da cevada, enfim, do que eles plantassem. Eles utilizavam aquele eirado para poder secar a sua colheita. E também era utilizado para dormir em noites quentes. Eles subiam no telhado e dormiam nos telhados, porque ali era mais refrescante, né? A noite era um pouco mais fresca do que dentro de casa, uma casa fechada, pouca circulação de ar. Em uma noite muito quente era realmente difícil ficar em casa. Então eles optavam por levar suas esteiras lá para cima e dormir do lado de fora, mas ainda assim na casa, né? Numa noite mais fresca. Olha só alguns textos que vão falar sobre esses usos do telhado. Isaías, capítulo 22, versículo 1. Isaías 22, 1 fala assim: sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados, é uma situação que ele quer dizer. Por que está todo mundo subindo aos telhados? O que está acontecendo que está todo mundo curioso para ver alguma coisa? Né? Por que está todo mundo telhados? O que está acontecendo aí? Nesse capítulo 10, versículo 9, vai falar sobre Pedro usando esse espaço para orar. Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então, Pedro utiliza o telhado como um lugar separado, privado, mais tranquilo, sem o movimento da casa, onde podia entrar e sair pessoas, mas o eirado era tido, né, culturalmente, como um lugar separado da casa. Ninguém ficava acessando gratuitamente ali, voluntariamente, o telhado da casa do outro. Então, ele subiu ali para fazer essa oração. E ainda mais um texto, o texto de Josué, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem o eirado. Esse texto está falando de Raabe, quando recebeu os espias mandados para Jericó. Ela morava na cidade de Jericó, e ela leva para esconder esses espiões que tinham ficado na casa dela. Ela esconde eles justamente nesse telhado, na parte de cima do telhado, em meio à colheita que tinha sido feita de linho e que estava secando nesse telhado. Então ela joga para esconder sobre eles o linho que estava ali secando, que ela tinha ajeitado, e aí eles se escondem ali embaixo. Então era realmente um lugar para secar a colheita, para colocar as coisas para secarem e deixar ali em cima, né? Era um espaço realmente muito útil, esse espaço do teto, do telhado, o eirado, né, como a Bíblia fala, das casas. Esse eirado era tão utilizado para tantas coisas que existia uma lei de construção a respeito dele, lá de Deuteronômio já, né, uma lei antiga, bem do começo do povo de Israel, ali da estruturação do povo. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Deuteronômio 22, 8. Que fala assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de um modo cair dela. Não era incomum que as pessoas acabassem caindo de cima do telhado e até morressem por conta disso. Então, para não se tornar um jeito de justificar a morte de alguém mal intencionado,
jogar alguém do telhado e depois falar, foi um acidente, era obrigado a construir um parapeito, uma espécie de uma construção mesmo, um muro pequeno, né, em volta desse eirado, desse telhado, para que as pessoas não viessem a cair por cima dele e cair de cima da casa. O curioso é que essas casas eram tão próximas, também construídas tão próximas, esse telhado tão bem utilizado e estruturado, que não era difícil você pular de uma casa para outra pelo telhado. Elas eram todas grudadas e o único vão que tinha era o vão das ruas, mas ainda assim era possível você pular de uma casa para outra por cima do telhado, utilizando isso como escape. E Jesus mesmo fala disso, quando Jesus fala do período de tribulação, lá em Mateus, capítulo 24, você pode depois conferir, lá no versículo 17, Jesus fala que quem estiver fazendo determinada coisa não deve esperar, porque o mal se aproxima, né, aquele que vem como mal, e ele faz uma referência às profecias de Daniel, e aí ele fala, aquele que estiver sobre o eirado, não volte para dentro de casa para buscar alguma coisa. Fuja por ali mesmo, porque era possível fugir de um mal evidente pelo próprio eirado. Você não precisava descer e fugir, você podia fugir justamente pulando sobre as casas. Então, se você, como eu gosto de filmes, já assistiu aquele filme Príncipe da Pérsia, ou filmes que mostram, né, contextos do Oriente Médio, eles realmente pulavam porque isso era possível. As casas eram próximas, os telhados estruturados para isso. Conexão, não sei se caiu para todos, então vou aguardar ele retomar. O grande diferencial de uma casa simples para uma casa mais abastada era a existência de um pátio, um quintal, vamos dizer assim, né, como a gente chama hoje, um quintal. Então, para nós algo extremamente simples dizer isso, mas das casas ricas mais simples, ela minimamente tinha um cercado, um muro em volta dela, fazendo esse quintal. E isso trazia uma série de benefícios. Pode parecer algo extremamente simples, e, poxa, era só colocar um muro em volta, mas era uma questão de terreno para isso. Então, se você tem uma cerca em volta da sua casa, um cercado que pode ficar fechado, você tem a possibilidade de colocar os seus animais para fora da casa construída, você tem espaço para melhorar a qualidade do seu cômodo interno, porque você pode usar o ambiente externo para outras atividades, inclusive para cozinhar num espaço separado daquele que se dorme, para que a fumaça não fique dentro de casa, mas as fogueiras possam ser feitas do lado de fora. Um acesso mais seguro para o teto, aquela escada que dava acesso para o teto, né, acoplada à construção ali da casa, ficava agora dentro do cercado, então não era qualquer pessoa que podia acessar, corria o risco de alguém roubar alguma coisa, porque no período da noite ficava completamente exposto, né? Então, permitia que a escada tivesse um acesso seguro, permitia que tivesse mais janelas na casa, porque elas não ficavam diretamente para a rua, elas ficavam dentro do terreno. E estando no terreno, eu posso arejar mais a minha casa, iluminar mais a minha casa com janelas maiores ou uma quantidade maior de janelas para guardar água. As pessoas naquela época, obviamente, não tinha, enchia essa cisterna, e a cisterna era grande o suficiente para caber, inclusive, uma pessoa dentro, né? Existem de pessoas que se esconderam em cisternas secas. Aqui acusou para mim que a conexão caiu de novo. Então, as cisternas eram grandes o suficiente, inclusive, para esconder pessoas e podia. Existem episódios bíblicos onde pessoas se esconderam dentro de cisternas secas. Então, essas cisternas eram como se fosse o seu poço privativo, né? Você ia lá, enchia a sua cisterna com a água do poço e você não precisava ficar indo todo dia e voltando do poço, mas você podia acessar diretamente a sua própria cisterna, que tinha ali uma espécie de caixa d'água, vamos dizer assim, né? Mas era um buraco no chão, grande o suficiente para caber uma boa quantia de água, onde você ali tirava a sua água para utilizar todos os dias. Então, isso também, o cercado dava a possibilidade de construir uma cisterna, que também era uma coisa que exigia um bom custo, né? Tinha um bom custo, porque a estrutura da cisterna tinha que ser boa o suficiente para essa água não ir para dentro da terra, né? Ela tinha que ser muito bem feita. Então, as pessoas faziam essas cisternas dentro desse cercado, e eram casas já melhores,
para poder isso. As casas mais ricas, é claro, elas tinham vários aposentos. Se elas já não precisavam, então, se restringir a colocar os animais dentro de casa, utilizar o mesmo espaço para fazer todas as coisas, eles então multiplicavam o número de cômodos. E algumas, ainda mais abastadas, podiam fazer um segundo andar nessas casas. As casas de mais andares não são uma coisa tão recente. Essa casa de vários andares era algo também daquela época, né? As casas, então, bem ricas mesmo, elas tinham esse pátio não feitas por um cercado, mas uma construção com um pátio dentro. Talvez você já tenha visto também em filmes ou em fotos, porque ainda existem lugares onde a casa está construída toda em torno, um pavilhão, né, quadrado, e no meio aberto, justamente porque o pátio é interno, o pátio é ali, né? É muito comum isso em escolas, né? As escolas são construídas em volta e no meio geralmente um pátio aberto. Esse estilo é limitado, é lógico, em proporções muito menores, né? As casas ainda que ricas, elas não eram tão grandes como as casas de hoje. E esse pátio então era interno. Então veja, o acesso para a escada era muito seguro, porque era todo do lado de dentro. As atividades internas, o lugar de colocar os animais, tudo muito bem separado, muito mais cômodos, porque você tinha uma construção toda em volta desse pátio, possibilitando a existência de muitos cômodos, vários cômodos mesmo, separando cozinha, de sala, de quartos, enfim, de lugar de se alimentar, uma copa, e aí as casas ficavam bem mais complexas, né, na sua estrutura. Para o lado de fora, permanecia uma única porta. As casas, na verdade, mesmo as casas mais ricas, elas não tinham aparência convidativa, porque quem olhava do lado de fora via uma grande estrutura de paredes com uma única porta. Porque as janelas estavam todas viradas para o lado de dentro, onde tinha o pátio, e toda a beleza dessa para dentro desse pátio, né? Ela não era uma beleza para fora, mas para dentro mesmo, para que as pessoas que estavam ali dentro. Pro lado de fora, ela precisava ser segura. Do lado de dentro, ela podia ser bonita. Então, esses pátios, às vezes, inclusive, se transformavam em jardins. As casas tinham decorações, paredes feitas de gesso, pisos com ladrilhos ou não, né? E esses pátios podiam ser, então, muito bem enfeitados também. Havia nessas casas mais ricas uma estrutura bem interessante, que é a estrutura da varanda. A varanda não era para fora. Hoje, se a gente pensa uma varanda, você pensa a porta de saída da casa e uma estrutura na frente fazendo essa varanda, né? Lá não, a varanda ficava para dentro. O que era essa varanda? Havia a porta principal de entrada, que era trancada. Aí sim as portas ficavam fechadas o tempo todo, por uma questão mesmo de segurança. E a casa tinha um porteiro, ou um empregado que se deixava do serviço quando alguém batia a porta e ia fazer essa função de porteiro, ou mesmo aqueles mais abastados, tinha alguém que ficava à porta o tempo todo para receber as pessoas. E o reconhecimento de voz não foi inventado pelo Google, né? Nessa época, eles abriam a porta para o reconhecimento de voz. Se o porteiro reconhecesse a voz de quem chamava do lado de fora, então ele abria essa porta, que tinha também trancas, né? As trancas das portas eram mais simples, na verdade eram hastes que seguravam essa placa de madeira que fechava a porta, e ele então utilizava uma espécie de chave para poder abrir essa porta. Só que as trancas ficavam sempre pro lado de dentro e abrir com a sua chave. Só que não pense que a chave era como essa minha e sua pequena, né? Uma chavezinha que a gente carrega no bolso. As chaves eram grandes. Depois, mais para frente, é que elas foram ficar com fechaduras mais complexas e chaves menores, né? Os romanos tiveram isso nas casas. Mas mesmo as casas romanas tinham chaves grandes mesmo, grandes o suficiente para carregar ela sobre os ombros, porque eram chaves grandes de carregar para abrir essas hastes das estruturas que seguravam as portas. E há um texto que fala sobre isso, fala a respeito, um texto messiânico, inclusive profético, de Isaías, capítulo 22. Abra lá comigo, Isaías, capítulo 22, versículo 22 também. Isaías 22, 22. Diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então veja que aqui fala que a chave da cidade de Davi, da casa de Davi, seria colocada sobre o ombro. Para colocar uma chave sobre o ombro, não era um objeto pequeno que você punha aqui, né? Estava falando de uma chave grande mesmo, era uma ferramenta praticamente grande
para abrir essas portas. Então, mais para frente, que as chaves ficaram menores e as fechaduras mais complexas. Mas elas eram simples, era quase um sistema de alavanca para levantar os ganchos que prendiam a madeira na porta. Então, essa varanda era esse espaço de entrada da casa, onde as pessoas, o porteiro recebia as pessoas que vinham visitar a casa. A mobília dessas casas, mais ricas, é claro, né? Os mais pobres nem mesmo cama tinham, eles utilizavam esteiras mesmo, feitas de vime ou algo do tipo trançado, e eles dormiam sobre essas esteiras. Mas as casas, mesmo as mais simples entre os mais ricos, tinham cama, tinham mesa e cadeiras. E a gente vê isso acontecendo, segundo Reis 4, versículos 8 a 10. Desculpe, eu falei Elias, né? Essa é Eliseu. Passou Eliseu por Sunem, estou lendo 2 Reis 4, 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima, então já veio um segundo andar, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, eles mandam construir na casa um espaço para que Eliseu fique lá e possa morar ali enquanto passe por ali, né? Uma cama, uma mesa, uma cadeira, ainda que mobílias simples, eram mobílias que se tinham naquela época, e elas podiam então ficar mais complexas conforme o dinheiro que se tinha, e com tecidos mais bonitos, com enfeites mais rebuscados, mas existiam mobílias, né? Nas casas mais abastadas existiam mobílias, ainda que não fossem riquíssimas. Os ricos, os pouco mais de melhores condições podiam colocar isso. Agora, os verdadeiramente ricos tinham camas cheias de travesseiro, com lençóis de linho, mesas de jantar, candelabros muito grandes, né, espécie de lustre para iluminar a casa muito bem, banquinho para apoiar os pés era algo comum também, né, quando fala alguns textos, né, que falam sobre colocar o inimigo debaixo dos pés, era como se ele servisse de apoio, banquinho de apoio para os pés, é justamente essa ideia de que ele estaria tão abaixo que ele serviria no máximo para apoiar os próprios pés, né, cadeiras com as costas, né, bem elaboradas, a gente vê ali os textos que falam sobre as riquezas de Salomão, que ele fez um trono muito bonito, com um espaldar grande, com apoio para os braços em forma de leão, algo realmente um móvel muito bem estruturado, né? E toda essa estrutura, então, da casa compunha. Essa é, de forma geral, então, a estrutura das casas. A gente pode observar isso em vários textos bíblicos. Um texto muito curioso que fala bem sobre a casa, que talvez dê para a gente imaginar, é o texto onde os 4 amigos descem, o amigo paralítico ali, sobre a casa onde Jesus estava, né? Há uma discussão se essa casa ela tinha uma estrutura de eirado como essa que eu falei, um telhado feito de gravetos e uma viga, e eles teriam rompido mesmo, aberto um buraco e descido o amigo por ali, e algo que poderia ser facilmente consertado, por isso eles não se privaram de fazer, ou se era uma casa já com uma estrutura de casa romana que possuía telhas, já telhas semelhantes ao que nós temos hoje, né? Talvez mais rústica, mas com a mesma ideia, e eles conseguiram tirar essas telhas próximo de alguma viga e descer esse amigo por as telhas, depois era só possível recolocar as telhas no lugar. Mas o fato é que era numa casa que isso aconteceu, e esse jovem foi descido do telhado para baixo, porque o telhado realmente não era uma estrutura assim super bem feita, ela era suficiente para parar as intempéries mais corriqueiras, mais para chuvas mais fortes, ventos mais fortes, talvez ela fosse uma estrutura bem duvidosa. Essa é a estrutura da casa. Para a gente encerrar, eu quero fazer uma aplicação a partir de um texto de Apocalipse com vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Quero que você abra junto comigo lá em Apocalipse 3, versículo 8. Há uma curiosidade também, acabei pulando aqui nas minhas anotações, mas em Apocalipse mesmo, né? Apocalipse 3:20, onde está aí pertinho, na carta a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, o profeta ali fala, né, o texto fala
que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembra da estrutura da varanda? Do porteiro que ouvia a voz, reconhecia de quem era e abria? Esse é um jeito também de falar que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, porque se eles entendiam a linguagem de que havia alguém na porta para reconhecer a voz, é porque eles moravam em casas bem ricas que tinham um porteiro, que tinham essa estrutura de porta que precisava de alguém para abrir, porque lembra que eu disse no começo, as casas pobres ficavam abertas o dia todo e só à noite elas eram fechadas. Então, a igreja de Laodiceia muito provavelmente era uma igreja bem rica, né? Provavelmente não, era uma igreja rica. E quando Jesus fala ali que estaria batendo a porta para abrir, né, através do texto de João aqui das cartas, ele está realmente dizendo isso. Se houver alguém que me conheça, vai reconhecer a minha voz. Então vocês têm bons recursos, vocês têm como fazer isso e devem agir em prol disso. É interessante também esse texto. Mas vamos ali para Apocalipse 3, versículo 8, que também está dentro das cartas de uma igreja, a carta à igreja de Filadélfia, e diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. A gente usa muito esse texto, e eu confesso que eu mesmo já fiz essa aplicação, né? Mas a partir desse conhecimento da estrutura das casas, a gente pode entender um pouquinho melhor esse texto. Pôr diante de ti uma porta aberta não é simplesmente uma questão de oportunidade, de dizer, ó, abriu-se uma porta, né? A gente fala isso, ó, Deus abriu uma porta para mim, Deus me deu uma nova oportunidade, abriu uma porta de um emprego. A gente usa muito essa terminologia, esses termos, mas aqui tem muito mais a ver com disponibilidade. Nós cremos num Deus disponível. E quando ele diz que ponha diante de nós uma porta aberta, é o comportamento que os mais simples faziam diante da dia. A porta só era fechada à noite, quando havia perigo e precisava se fechar. Mas Deus põe diante de nós uma porta aberta, porque o tempo todo ele está disponível, aberto, a que nós o busquemos e o encontremos. Deus põe diante de nós uma porta aberta porque não há tempo ruim para buscar a Deus. Todo tempo é tempo de buscar a Deus. Não há local ruim para encontrar o Senhor. Mas o Senhor se faz presente em todos os lugares, né? O Salmo fala para a gente que se a gente for no mais profundo abismo, ele estará lá no mais alto dos céus, no monte mais alto, né, no mais alto dos céus, ele estará lá também. O Senhor está disponível, pronto, para estender a sua mão e nos ajudar. Muitas vezes somos nós que não recorremos a ele. Somos nós que nos valemos de tanta religiosidade para acessar um Deus tão disponível. E ele está disponível para nós o tempo todo. E se isso não ficar claro para nós vamos ficar ainda mais agoniados, não só com saudade de estar juntos como igreja no local físico, mas nós vamos começar a ficar desesperados, porque vamos achar que só podemos encontrar o Senhor dentro da igreja. Só podemos encontrar o Senhor quando o pastor fala alguma coisa, ou que só podemos encontrar o Senhor quando eu posso acessar algum vídeo que me diga alguma coisa sobre a palavra. Mas o Senhor está disponível para você e para mim o dia todo, o tempo todo. Não existe hora errada. Ele põe diante de nós uma porta aberta. E ele mesmo é essa porta aberta. Pronto a nos receber. Seja qual momento for, qual hora for. E basta você mesmo se colocar diante do Senhor em posição de busca, de anseio, de desejo pela presença de Deus. De desejo em secreto no teu quarto. E o teu Pai, que te vê em secreto, vai te recompensar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz para nós a respeito da presença de Deus, da possibilidade do relacionamento com Deus. Então nós podemos encontrar um Deus disponível, que põe diante de nós uma porta aberta, uma porta que não se fecha, porque ela não teme o perigo, porque ele é o dono de todas as coisas. Se ele não teme o perigo, quando nós entramos pela porta de Deus, nós podemos estar seguros na morada de Deus, na sua presença. Deus abençoe a sua vida, que essa aula tenha sido abençoadora para você, que te ajude a entender mais, e quando você passar por um texto que fale de casas, de habitações, de terras, você lembre dessa aula também, e consiga ir formulando na sua mente esse cenário tão diferente do nosso, né? Mas que muito nos ensina. A palavra de Deus é riquíssima, coisas maravilhosas para nos ensinar, e é um prazer, é gostoso demais poder entender melhor dela. Que você também tenha esse prazer, tenha essa de conhecer mais das coisas de Deus, da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, um excelente domingo, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontramos logo mais no culto das 19 horas, também transmitido
aqui no YouTube, né, a partir das 19 horas. O vídeo já está disponível, você vai encontrar ele já no canal. Mas mais tarde a gente vai mandar o link dele lá nos grupos da igreja também, para que não haja dúvidas, para que você possa acessar e participar. Deus te abençoe, um forte abraço, saudade de estar com todos vocês, e Deus nos guarde de todo mal e todo perigo.